Você viu na matéria produzida pelo repórter Raimundo Lima e equipe os vários desafios enfrentados pela dona Rose na produção de hortaliças. O quanto o pequeno produtor encontra obstáculos para o desenvolvimento da agricultura familiar. Bom, pensando nesta questão, na entrevista de hoje, nós vamos conversar com o agrônomo e sociólogo Sérgio Vilela sobre estratégias para o desenvolvimento da agricultura familiar no Piauí. Primeiro, é importante dizer que nós temos aproximadamente 300 mil famílias de agricultores familiares no Piauí. Isso significa, em termos médios, em torno de 1 milhão de pessoas que vivem da agricultura familiar. Esse é um dado que dá o tamanho da importância da agricultura familiar para a sociedade e para a economia do Piauí. Infelizmente, lamentavelmente, as políticas públicas não têm conseguido atender o conjunto de demandas e potencializar a capacidade que tem a agricultura familiar de gerar riqueza, gerar valor e gerar as condições de vida dessa população. É uma população empobrecida, normalmente vive em municípios com muitas dificuldades de infraestrutura e que precisa de uma abordagem correta, porque infelizmente tem sido feito abordagens muito pontuais. O nível de renda, a capacidade de contração de crédito dessas famílias é muito baixo. Então, sem recurso para investir, eles não vão conseguir, como não estão conseguindo, sair do lugar. E para investir precisa ter crédito. Para ter crédito precisa ter o mínimo de capacidade de garantias. E isso tudo dificulta, é como se fosse uma máquina emperrada, né, que não sai do lugar porque não tem um motor que funcione adequadamente. É como eu disse inicialmente, precisa abordar a agricultura familiar enquanto cadeia produtiva. O que é que significa isso? Tem que criar as condições para o crédito, para a assistência técnica, para a adoção de tecnologias e para a comercialização. A agricultura familiar sozinha não consegue fazer isso sem o suporte, sem o apoio do Estado. É diferente da agricultura empresarial, a agricultura mais conhecida como agronegócio. São grandes produtores com grandes volumes de recursos, grande escala de produção e que podem individualmente deslocar a sua produção um ano para o Ceará, outro ano para o exterior, outro ano para São Paulo e assim por diante. Mas a agricultura familiar não tem essa condição. Primeiro, não tem sequer internet nos municípios e muito menos na zona rural. Depois, a educação muito limitada, são famílias que não tiveram acesso à educação e, portanto, tem muita dificuldade de conhecer, de entender como funcionam os processos tecnológicos. Então, os problemas são muitos. Se a abordagem for como cadeia produtiva, a gente vai atacar um por um. Não vamos conseguir resolver 100%, mas vamos conseguir ter resultados melhores do que temos tido atualmente. Os assentamentos, eles são pessoas que não tinham terra e que receberam um lote de terra num assentamento e, infelizmente, os dados que existem são esses e a minha observação de ter andado o estado do Piauí praticamente todo nos últimos anos, é que os assentamentos hoje não produzem quase nada, não é? São locais de moradia, praticamente. As pessoas moram no assentamento e trabalham na cidade em atividades urbanas. Ou então vivem de Bolsa Família, ou vivem de aposentadoria, enfim. O que menos tem de renda nos assentamentos é a atividade de produção de alimentos. E isso também está equivocado, está errado. É preciso que haja uma abordagem no âmbito dos assentamentos que crie as condições das pessoas produzirem sua subsistência lá dentro. Evita deslocamento, evita violência, evita uma série de problemas se eles estiverem ali, né, no seu próprio lugar, produzindo e vivendo. Hoje eles só moram, chegam à noite e vão embora cedo para a cidade. Essa é a realidade da maioria dos assentamentos no estado do Piauí. E qual a importância de um especialista nessa instrução do agricultor, do produtor familiar? Não, é fundamental. Sem ter um técnico que conheça dois lados da moeda. O lado da condição do produtor de receber as informações, que é muito baixo em termos de formação nas áreas de educação e de tecnologias,
E, por outro lado, né, a capacidade do técnico de repassar aquela informação dentro das condições do agricultor. Porque não adianta a gente levar para o agricultor uma coisa extremamente complexa, bonita, que funciona, que dá resultado, mas é complexo. E ele não tem condição de absorver. Então, a Embrapa, por exemplo, está muito preocupada com isso e tem trabalhado tecnologias, desenvolvido tecnologias adequadas e adaptadas às condições dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares. E isso, os técnicos, no caso, que são da extensão rural, da assistência técnica, precisam ter essa noção para saber estabelecer uma relação com o agricultor familiar. Não é levar uma informação só de um lado para outro. É preciso ter uma relação, é preciso uma conversa, é preciso que se compreendam os dois entre si para que as coisas funcionem. Então, o crédito, infelizmente, como a abordagem não é de cadeia produtiva, o agricultor muitas e muitas vezes tira o crédito e arranja um problema. O crédito era para ser uma solução, vira um problema porque ele não consegue pagar, fica inadimplente. Isso é comum, está espalhado em todo o estado do Piauí. Não consegue pagar por quê? Porque não teve assistência técnica, porque não utiliza tecnologias adequadas e porque não tem acesso aos mercados de forma que possa obter a renda, né, capaz de tirar o do crédito e tirar o da sua subsistência, né, da sua sobrevivência, não é nem subsistência, da sua sobrevivência. Então, é preciso rever essa noção também, vinculando o crédito a um conjunto de outras políticas no âmbito da cadeia produtiva. Qual é a potencialidade do Piauí na questão da agricultura familiar? A potencialidade do Piauí é enorme. Nós temos no estado do Piauí 4 biomas importantes que poucos estados têm, né? Nós temos em torno de 10 ecossistemas, quando a gente inclui a transição de um ecossistema para outro. Às vezes você está num cerrado, mas no meio dele tem um semiárido, às vezes você tem um semiárido, no meio dele tem um pedaço de cerrado, e assim vai cocais e carnaubais e outros ecossistemas que criam uma riqueza de recursos naturais muito grande no estado do Piauí, mas que é muito pouco explorado pelas condições que eu já relatei anteriormente, que não é o caso de repetir. Então, a potencialidade é muito grande, aqui a gente pode produzir, e já produz, mas em condições de muita deficiência, caprinos e ovinos, produzimos mel com muita eficiência, esse sim, produzimos caju com algumas dificuldades por causa da seca da década passada, que prejudicou muito o caju, produzimos peixe, produzimos leite, muito pouco para o consumo que nós temos aqui. Para você ter ideia, nós só produzimos 10% do leite que a gente consome no Piauí. E assim vamos falando de uma por uma das cadeias, e a gente vê que só o mercado local, estadual, já viabilizaria todas essas cadeias. Não precisava nem vender para fora. O problema é que não há organização dessas cadeias e, com isso, vem de Santa Catarina, vem de Goiás, vem de São Paulo, vem do Ceará, vem de Pernambuco, até mesmo as hortaliças que a gente consome vêm aqui de perto, porque a gente não dá conta de produzir por falta de uma organização das cadeias produtivas. Então, essa é uma questão que existe, está posta e nós sabemos a solução. O problema agora é a abordagem que deve ser, e também há interesse do governo de resolver, mas a abordagem, a forma de resolver é que está equivocada já há bastante tempo. O Estado tem obtido recursos, inclusive de empréstimos internacionais, para financiar ações, obras em algumas comunidades. O problema é que são ações isoladas, elas não estão conectadas com a cadeia, como eu estava dizendo. Então você faz uma obra de de cisterna ou de uma irrigação lá em Simplício Mendes, vai produzir lá um produto, uma fruta, por exemplo, qualquer, irrigada, mas não tem a garantia de que vai vender aquilo ali no mercado local, né? Então aqui a Ceasa, a maioria dos produtos da Ceasa vem de fora do Piauí. E a gente pode produzir aqui. Até a gente produz aqui, mas a desorganização da cadeia encarece o custo da produção, e os que são organizados fora do Piauí conseguem botar aqui dentro mais barato que nós que produzimos aqui. Então está na sua porta, está na sua vizinhança, mas você não consegue produzir
concorrer, né, em termos de custos com outros que vêm de muito longe. Então, tem coisas a serem melhor trabalhadas e melhor entendidas nesse processo para que a gente possa viabilizar essa grande riqueza, eu volto a dizer, que é a agricultura familiar no estado do Piauí. O Piauí é hoje o terceiro maior produtor de ovinos do Brasil e o quarto, quinto, está ali disputando com Pernambuco, produtor de caprinos. Então, a gente precisa tornar isso riqueza, transformar isso em valores, em riqueza, para ficar dentro do Piauí e ficar principalmente para essas famílias. Mas, infelizmente, para você ter ideia, nós não temos um único abatedouro, um único frigorífico de caprinos e ovinos no estado do Piauí que seja de acesso fácil para a agricultura familiar. Tem aqui uns frigoríficos privados aqui em Teresina, mas que fica a 500 quilômetros de distância do local da produção. Eu vou falar de galinha caipira, que é um produto hoje que tem um grande valor. Hoje uma galinha caipira, num restaurante, você paga mais de R$100 por um prato, né? Mas a gente não tem no estado do Piauí nenhum abatedouro certificado pelo Ministério da Agricultura para a galinha caipira. Então isso não pode continuar. Nós precisamos superar essas lacunas que são muito grandes e muito importantes para viabilizar a agricultura familiar. Todos só tem a ganhar, né? Quem produz, quem consome. Sem dúvida, só temos a ganhar todos. Como eu disse, é uma cadeia e é um círculo virtuoso. À medida que você vai resolvendo esses problemas, você vai gerando riquezas ao longo do processo. Com relação à questão climática. Muito importante. Nós vivemos hoje um momento muito crucial da humanidade, que é a necessidade de combater as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão ocorrendo em função da emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera e isso está mudando a vida do planeta. E nós precisamos, já tem decisões internacionais muito importantes, o Brasil já tem algumas decisões também, tem metas a cumprir, acordos internacionais assinados, e nós precisamos fazer essas metas serem cumpridas para combater as mudanças climáticas. E isso vem favorecer muito a agricultura familiar, porque eles vão ser prestadores de serviço, né, para o combate à mudança climática, desenvolvendo processos, formas de produzir que sejam adequados à preservação do meio ambiente. A agricultura familiar tem muita mais facilidade de prestar esse serviço, não só na sua própria propriedade, mas também fora dela, sendo contratado por organizações públicas ou privadas, como, por exemplo, para reflorestamento, para preservação de nascentes de rios e outros tipos de mananciais, para a preservação de matas ciliares, para o repovoamento, digamos assim, de áreas como, por exemplo, Gilboés, que é uma área de desertificação. Nós precisamos fazer Gilboés virar uma área produtiva e não uma área desértica, e isso a agricultura familiar, os trabalhadores rurais podem fazer como prestadores de serviço. Então tem muitas oportunidades, eu tenho trabalhado esse tema a partir de que voltei para a Embrapa no ano passado, e estamos propondo ao governo do estado agora um projeto importante nessa área do combate às mudanças climáticas. Vamos ver se o governo do estado aprova para a gente poder seguir nesse rumo. Muito incentivo, né, que o Estado, o governo e também até com parcerias, né, com instituições internacionais e redes privadas podem também desenvolver a agricultura familiar no nosso estado.